Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quinta-feira. A gente começa falando sobre o plano de vacinação contra a Covid, que é uma cobrança dos governadores ao Ministério da Saúde, mas que ainda não avançou. No entanto, o Estadão tem registrado as idas e vindas nas mudanças de versão do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que primeiro falou de vacinação somente em março, depois falou talvez entre janeiro e fevereiro, e agora a mais recente versão dele é de que, havendo uma autorização para uso emergencial de alguma vacina por parte da Anvisa, essa vacinação poderia começar já neste mês de dezembro, ainda de 2020. O Estadão mostra as contradições, né, desse plano que ainda não foi apresentado oficialmente de vacinação em todo o país contra a Covid-19, que está em ritmo acelerado. Somente ontem foram mais 848 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com os dados do consórcio imprensa. O país chegou então a 179.032 óbitos, e o consórcio do qual o Estadão faz parte aponta alta do número de óbitos em 22 unidades da federação, 21 estados mais o Distrito Federal. Nunca, desde julho, quando o consórcio começou a fazer a divulgação dos dados, houve um número tão alto de estados. E hoje saiu uma decisão também do Ministério da Educação, homologando uma resolução do Conselho Nacional de Educação que permite que o ensino remoto continue enquanto durar a pandemia. A gente acompanha tudo isso. Outro destaque do dia também vai para a repercussão entre entidades e ONGs, né, a repercussão negativa de uma autorização dada pelo governo federal para que o imposto sobre armas, como revólveres e pistolas, seja zerado a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Hoje esse imposto de importação é de 20%, mas daqui a alguns dias será zero. Houve uma reação também de parlamentares que disseram que vão tentar derrubar este decreto. É um assunto caro aí aos seguidores do presidente Jair Bolsonaro. Ele falava muito sobre esse tema na campanha eleitoral de 2018, chegou a postar uma foto com uma arma na mão também para comentar essa medida. E o Estadão revelou em junho deste ano, numa reportagem, que lobistas e empresários do setor de armas são presenças frequentes em gabinetes do governo em Brasília. Outro destaque do dia também vai para a demissão do ministro, agora ex-ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. E tudo isso expõe uma negociação do governo com o Centrão para se chegar à presidência da Câmara dos Deputados. Isso porque, em mensagens de WhatsApp, né, num grupo aí de ministros, o ministro Marcelo Álvaro Antônio demonstrou irritação dele com um colega da Secretaria de Governo, o ministro Luiz Eduardo Ramos, general Luiz Eduardo Ramos, a quem chamou até de traíra. E ele chegou a expor, então, nessa troca de mensagens, essa negociação com o Centrão, dizendo que a cabeça dele estaria sendo pedida por causa disso. Bom, o presidente Bolsonaro também ficou irritado e já saiu no Diário Oficial a nomeação do então presidente da Embratur, Gilson Machado, para o cargo de ministro do Turismo. Gilson Machado é um sanfoneiro que aparece muito nas lives do presidente Bolsonaro às quintas-feiras. Hoje, o ex-ministro Marcelo Álvaro Antônio, nas redes sociais, se disse amigo e irmão do presidente Bolsonaro, a quem declarou lealdade. E no esporte, o destaque é mais uma perda, né? Há 2 semanas o Maradona, agora Paulo Rossi, o craque da seleção da Itália, campeão mundial em 1982, e que ficou marcado pela passagem dele pela Juventus da Itália e também naquela seleção que eliminou o Brasil. Ele fez os 3 gols da Itália na vitória por 3-2 contra o Brasil no jogo no estádio Sarriá, em Barcelona. E isso foi imortalizado também numa foto publicada na capa do Jornal da Tarde, em 1982, do menino, na época de 10 anos, Luiz Carlos Vilela Júnior, fotografado pelo fotógrafo Reginaldo Manente, uma foto histórica que mostrou a tristeza da criança chorando com a eliminação do Brasil na Copa. Paulo Rossi, segundo a imprensa italiana, morreu de câncer de pulmão aos 64 anos de idade. Bom, além de toda a história da trajetória do Paulo Rossi, o Esporte do Estadão também traz os detalhes
da Libertadores e do Brasileirão, e você acompanha tudo lá. Estas e outras notícias você acompanha nesta quinta nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você. Até amanhã.